E aí, Agora D'Angelo? sim, boa noite, Deixa professor. pendurado aqui, cara? Tudo bem? Tudo Peraí, deixa eu pendurar jóia? aqui só o celular, a Pode tecnologia aqui. preparar aí. O computador não ficou legal não, cara. Não sei por quê. Não deu certo não? Tá pelo celular? Perto no celular, mas eu tenho um tripé aqui, vai ficar de boa. Tô Então apertando pode aqui. ajeitar aí. Dá pra ver bem, cara? Tô te vendo bem. Tô te vendo bem. Aí já tem muita gente aí pra te ver, rapaz. Aí. E aí, cara? Tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá de boa Bom, aí? Tá bom, né? tá, estamos vendo bem. Tá me ouvindo bem também? Tá tudo. Tô ouvindo bem. Botei o Imagem fone aqui, tá também? ótimo. Que aqui tem Maravilha. cachorro, né, cara? E os cachorros vêm, como é que é, daqui a pouquinho perturbar o áudio, né? Não tem problema não. Vamos lá. Bom, obrigado pela presença de todos. Tem pessoal bacana aí entrando. A gente acaba já reconhecendo, Júlio, muitos colegas aí, alunos, ex-alunos, pacientes, fisioterapeutas. Pô, Muito legal, muito legal. Bom, nos próximos minutos nós vamos conversar com o professor Júlio Guilherme, é um grande amigo e fisioterapeuta. Vou fazer agora as honras aqui, a apresentação. O professor Júlio, ele tem graduação em Educação Física e Fisioterapia, ele é mestre e doutor pela UFRJ, é professor adjunto 4 do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da UFRJ, é professor de Anatomia na graduação em Medicina, é professor do curso de pós-graduação, Master em Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Desportiva do IPOG, do qual tenho prazer de coordenar aí a nível nacional, prazer. Ele é consultor ad hoc da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, já foi contemplado pela FAPERJ como jovem cientista do nosso estado, espetáculo isso. Ele tem experiência, muita coisa, na área de fisioterapia, traumato-ortopédica funcional e esportiva, controle motor, integração sensório-motora, mapeamento cerebral, e é pesquisador, com linha de pesquisa em traumato-ortopedia, desportiva, anatomia humana, aprendizagem motora, mapeamento cerebral, integração sensório-motora, envelhecimento humano. Bom, para aqueles que estão me conhecendo também agora, houveram muitos convites também para participação aqui. Meu nome é D'Angelo Alexandre, eu sou fisioterapeuta e chefe da área de fisioterapia do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Tenho o prazer de receber meu grande amigo, Júlio Guilherme. pô, Júlio, a palavra é sua. foi um prazer Obrigado. meu. Obrigado, viu? Obrigado Ah, pela eu que presença. agradeço aí. Nada, boa noite. O professor D'Angelo é suspeito, né? Que é um amigo que a fisioterapia me deu. Eu costumo falar isso para os nossos cafés, né? Dois cafeínicos, né? Nós somos. Então, nos nossos cafés e bate-papos, eu sempre digo que a fisioterapia me deu grandes amigos e você está na prateleira master, né? Como você gosta de falar, né? A prateleira master dos amigos, né? Que a fisioterapia me deu. É um prazer também. Boa noite a todos, né? Bater esse papinho com o nosso D'Angelo, que dispensa comentários, né? Pós-doutor pela Unesp, né? Pela Unesp ou pela Unifesp, Federal de São Unifesp, Paulo. Unifesp, desculpa. Federal de São Paulo, em epidemiologia. Então, o professor D'Angelo dispensa comentários, né? O chefe agora da fisioterapia do INTO, né? Que é um hospital de referência para gente. Então, estou à disposição, meu amigo, para a gente bater esse papinho, né? Maravilha. Também espero aí agradar a todos aí, quem tiver interessado no nosso assunto aí, vamos ver o que a gente propõe, né? E oferece aí para todos que estão na nossa live. Exatamente. Vocês, os colegas, podem aproveitar para compartilhar a live, aproveitar que a gente está ainda iniciando, chamar os amigos, fisioterapeutas, compartilhamento nesse aviãozinho, tem que clicar no aviãozinho e compartilhar com as pessoas. Ainda dá tempo de aproveitar bastante aí, professor Júlio. E ao longo da apresentação aqui, da conversa, do bate-papo, vocês podem e devem escrever perguntas, podem mandar perguntas para o professor Júlio. Eu vou fazendo essa seleção e oportunamente eu passo aqui para ele. Bom, eu sou Júlio Guilherme. Nós vamos conversar sobre discinese escapular após reparo de manguito rotador. Minha primeira pergunta para você é o que você
entende sobre discinese escapular. O que é isso para você? Bom, eu sempre também gosto, né, de que a gente sempre também bate um pouco nessa tecla, né, porque muita gente coloca, não é um tema novo, né, aí vou até também fomentar algumas coisas e ver a tua opinião a respeito disso, né, mas a discinese é sempre bom definir o que é discinese, né. Todo mundo vê a escápula só com alteração postural como discinese, e é um erro, o nome já diz, né, é uma disfunção no movimento, né, do ritmo escapulo-torácico, né, durante, evidentemente, os movimentos do membro superior, no caso o ombro, né? Então é uma disfunção motora, né, uma disfunção do movimento, do deslizamento, né, do gradil, da escápula em relação ao gradil costal. E muita gente agora também faz uma confusão falando com alteração postural, escápula alada, por exemplo. Ah, ele tem discinese, não sei. Não, provavelmente, se ele tem um distúrbio, né, postural muito evidente, isso, né, sugere, né, não posso bater o martelo sempre que todo mundo que tem uma escápula alada vai ter discinese, mas seria o contrário, né? As discineses que vão levando, né, a estados de alterações, né, motoras, né, de controle motor da escápula que vão levar a uma lesão de ombro ou na própria escápula, né? Então, a discinese seria isso. A alteração do ritmo escápulo torácico, né, durante os movimentos do ombro, e aí que pode também, né, muitos dividem, né, na fase excêntrica e concêntrica, né, assim, durante o movimento, por exemplo, de rotações, né, rotação superior e inferior, que pode ser tanto na fase, né, de início da contração, né, concêntrica, como na fase excêntrica de relaxamento dos músculos que forem solicitados, né. E aí aquele teste, né, o slide escapular teste, que é você pede o paciente para elevar, né, os braços, né, fazendo uma abdução no plano escapular, de forma lenta, e aí o fisioterapeuta, né, com análise qualitativa, verifica o comportamento da escápula durante esse movimento. Basicamente seria isso, né? Não sei se você concorda aí com essa definição, mas eu definiria assim, né, de uma forma bem Perfeito. simples, né, para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, né? Perfeito. Eu penso nessa linha também. Nós já conhecíamos, isso realmente não é novidade, a discinese. Talvez o nosso olhar há algum tempo atrás fosse apenas direcionado à escápula alada. Às vezes se Sim, sim, chamava sim. simplesmente de escápula alada, né? Que hoje já é algo muito mais específico, a gente conhece muito melhor, mas realmente a discinese não é algo novo. Mas, claro, estamos conhecendo muito mais nesse momento. Bom, eu trouxe também aqui um dos cernes da questão, justamente o reparo de manguito rotador. O reparo de manguito ele tem uma prevalência alta, é uma cirurgia que tem sido realizada não só no país, mas no mundo. A cada ano que passa tem sido realizado mais e mais. Não vou entrar, pelo menos não nesse momento, no mérito de indicações e tudo, Ações. não é exatamente o nosso tema aqui. Tem uma média de idade aí de 58, 60 anos, mas alguns mais jovens, alguns mais velhos, depende muito também do perfil do indivíduo. Bom, eu queria saber de você, Júlio, que pensando numa lesão de manguito, talvez seja mais razoável a gente pensar numa discinese, ok. Mas eu queria perguntar para você se a discinese ela está presente apenas nos indivíduos, por exemplo, eles têm potencial de desenvolver uma discinese, os indivíduos que fazem um reparo de manguito rotador, indivíduos de repente sintomáticos, ou ela pode estar presente também em indivíduos assintomáticos. O que você me diz? Ah, boa, excelente tópico, D'Angelo, porque na verdade, assim, o questionamento é claro, né, porque a gente está falando do pós-operatório, né, a lesão já aconteceu, né, e houve o reparo, mas se nós olharmos, né, para um ponto atrás, né, assim, o que levou aquele manguito a ter uma lesão, né, dependente se for, vamos pensar num trauma, como é que é, numa falha mecânica, né, e aí levou, né, que a gente sabe que é gradativo, o tendão vai degenerando, e aí a bainha rotatória rompe. Com certeza, eu acredito e vejo, né, que as pessoas assintomáticas têm a discinese escapular. Como eu falei, que é uma questão de controle.
E aí essa discinese, né, essa alteração do ritmo escapulo-torácico durante o movimento da escápula humeral, aí sim, com o passar dos anos, porque aí tem três pontos importantes. Primeiro, você pegar a faixa etária de incidência de reparo, após a quarta, quinta década em diante, é o bolo onde acontece lá a lesão de manguito pela tendinose, ou seja, então isso eu falo muito nas aulas, né? Aquele trauma contínuo. Você está me chamando aqui, D'Angelo, vou tirar. Ah, foi. Então, esse trauma contínuo vai levando a falha estrutural da bainha rotatória e o rompimento. Então, assim, eu acredito muito no inverso. A discinesia escapular, né, ou os nossos colegas ortopedistas, né, nós fisioterapeutas, né, que porventura tenhamos falhado na identificação desse problema lá atrás, com o passar dos anos, e mais a questão do envelhecimento, que é um tópico considerado em todos os artigos, né, em todos os estudos, que o envelhecimento é um fator de risco para rompimento da bainha rotatória. Então, envelheceu, você tem o risco né? E aí, somando esses fatores, o envelhecimento e a discinesia anteriormente leva à lesão. Até um outro ponto, fazendo um gancho aí, assim, hoje eu me questiono muito do ressalte, né? Do snapping de escápula. Que aí falam que aí eu só diferenciaria o seguinte: talvez seja uma discinese que está comprometendo a bursa. Eu olharia de um outro aspecto. Então, não a disfunção de escápula, então a discinese, e aí o comportamento, mais alteração postural, atritando ali, irrita a bursa e leva ao snap, né, ao ressalte, né, ao ressorte, também chamado de ressorte de escápula, em espanhol é ressorte, né, de escápula. Então, será que não é na discinese? Então, hoje, o slide escapular test, ele é um teste que você tem um bom padrão de confiabilidade. Não me lembro agora exato o valor, mas é alta a confiabilidade, é mais de 0,75. Então, então, se esse teste tem uma relação direta com lesão no manguito e comprometimento no ombro, então ele é a nossa bússola, né? Do ponto de vista da análise padrão de movimento, análise ativa do movimento, para marcar isso. Eu diria o contrário, que a discinese de escápula leva, os assintomáticos vão levando isso. Então, os sintomáticos já estão se queixando. Eu só dividiria aquele que tem discinese, será que viu ou não? Então, eu acredito muito que os assintomáticos que levem ao problema de manguito rotator. Sei a tua Então você está opinião, mas... falando, sim, você está falando então de uma condição que Pera aí, pode agora eu tô ser. velho, cara. Pera aí, agora eu tô com um modelo novo, cara. Show de Pô, bola, tô show de bola, forçando pra mano. caramba. Agora é velhice mesmo, cara. Velhice. Eu já Entendeu? fui Agora mais eu vou novo também. disfarçar, eu vou ter que botar óculos. Não, tem que botar óculos agora. Mas fala. Você está falando de uma condição, então, que pode ser adaptativa ou patológica, pensando numa causa e efeito. Eu acredito, então, que Sim, as duas sim, coisas podem acontecer, então, sim. né? Acontecer, porque a gente só pensa na via, aconteceu o problema. Né? Numa relação de causa e efeito, é velho, vai romper. Mas o grande fator, agora o pessoal botando o Léo dizendo que eu estou enxergando, meu amigo, agora estou enxergando bem. E então, aí a gente está dizendo que essa relação de causa e efeito só existe nesse ponto. Não, com certeza você tem os fatores pregressos que, porventura, não ficam. Será que ele não tinha discinese lá aos 20? E isso foi exacerbando? Porque você não tem nenhum nadador, por exemplo, que pode já vi um discinese com 20, 21 anos, mas ele não tem lesão na bainha rotatória porque não é uma coisa estrutural ainda. Aí você tem o fator tempo, né? Que é o grande complicador aí, né? Então, nadador, né? Vamos dar um exemplo. Nadador, sofrendo impactação, né? E aí, com o passar do tempo, aí sim, ele está mais exposto, né? Seria isso, né? E valeria a pena, você acha que valeria a pena corrigir? Até que ponto vale a pena você corrigir, pensando num nadador, por exemplo, assintomático com uma discinese? O que você acha disso?
Corrige ou É, não é aquela, corrige? aquela máxima, né? É a, Isso, é é a que esse daí é. pergunta de US$ 1 milhão, tá? Mas é para te ouvir mesmo. Pô, cara, me dá 1 milhão que eu falo até que não deve. Mas tirando a brincadeira de lado, gente, assim, eu acho que muitas vezes, e esse é um grande questionamento, né? Por exemplo, pensar na linha científica, no pessoal do Choosing Wisely, né? Da escolha sábia, né? Que nasceu justamente disso. A gente faz 7, 8, 9 procedimentos em ortopedia, né? Mulligan, Maitland, é, liberação miofascial, isso todo num pacote só para uma determinada condição, né? A gente faz isso em terapia manual, né? Aí o que efetivamente funciona, né? O que realmente, isso aqui é que pesa, né? Então esse processo tem, assim, me intrigado muito, Dani, me intrigado muito, porque a pergunta de como é que é a de US$ 1 milhão, né? E aí estão vendo, eu estou tentando ler aqui, tá muita pergunta aqui, Dani. Depois a gente, não sei se vai fazer Pode deixar que eu te faça aí, eu te é, faço. mas eu perdi o raciocínio. Você me perguntou do US$ 1 milhão dá. Então, se eu devo fazer Sim, algum ajuste, correção. algum Tá, procedimento ou correção. não, se o cidadão é É, assintomático. essa hipercorreção, eu falaria o seguinte: observe, eu já fui muito mais da linha, vamos intervir, e aí às vezes você tenta hipercorrigir uma coisa que ele está altamente adaptado. Então, assim, é a mesma coisa você pegar um gestual de alguns atletas, né, o Oscar, ele fez mais de, sei lá, 15 mil pontos como é que é, durante a carreira dele, arremessando com a bola aqui de trás, que é um gesto completamente, se perguntar a um professor de basquete, cara, ó, tá errado isso, né? Tá errado. Então, o cara é extremamente preciso, adaptado, nunca teve lesão de ombro, e aí? Né? Eu estou levando para o nosso lado, né? Não só o gestual desportivo, mas a lesão. Então, assim, eu sou mais da linha hoje, né? Também é velhice, cabelo branco, né? De observar. Porque às vezes a gente quer hipercorrigir uma coisa, né? A questão da hipercorreção, aí de repente ele perde performance. E aí? Um atleta, né? Estão até questionando aí. Perde uma performance. Se ele perdeu a performance, a gente está indo contra o cara. Sim. Ah, tem uns que giram mais o tronco dentro d'água. Pô, gira mais o tronco. É claro que a gente está falando de um esporte que é individual, que milésimo de segundo tira o cara de um recorde mundial, tira de uma medalha olímpica, né, de um grande título. Mas essa hipercorreção, hoje eu sou mais comedido, né? Que é uma discussão que não sei se a minha amiga Ana, né, tem tanta gente aí que eu tenho que agradecer, né? Tá assistindo a live, minha mãe, a Maria Knackfuss, né? A Dona Cristina, tá vendo aí, todo mundo, meu amigo Aldo, tá todo mundo aí vendo, né? Mas Todo depois, prestigiando. é, Legal. vou agradecer a presença de todo mundo. Então, Paulinho, Alexandre, tá recheado aí. Então, eu acho que seria isso. Hipercorrigir, eu acho que não é o caminho. Eu ficaria mais na observação, porque aí sim, se caso ele se transforme em assintomático, a primeira queixa eu já sei onde eu tenho que atacar, né? Porque também nada de hipercorreção, né? Hipercorreção não é o caminho, né? Pode A ser gente já foi que, muito. sim, perdão, pode ser que essa Não, pode falar. discinese, é, pode ser que essa discinese seja justamente um gesto adaptativo, protetivo, justamente Sim, que sim. você corrigindo, você de repente não está fazendo tão bem quanto você imagina. Mas é difícil, é a dúvida, É a dúvida. sem Eu dúvida. não sei, tu acha que porque a gente já foi muito dessa linha, né? E até a nossa especialidade, né? Se pegar a etimologia da palavra horta é correção, né? Então aquela linha de corrigir, de deixar tudo alinhado, né? A ortopedia, né? Paé de criança, né? A correção em criança. Então a gente nasceu nesse berço de correção. É claro que a fisioterapia hoje deu um salto, né? Sei lá, estrondoso aí. A gente está crescendo cada ano 20, né? Em termos de novas possibilidades. O que eu falava há 5 anos atrás eu não falo mais, entendeu? Eu não falo, com certeza. Pô, minha amiga Ralina, 0101, minha amada amiga Ralina, tô te devendo uma ligação. Beijo. Então, Eu creio que a gente tem amadurecido, né, Júlio? Eu acho que quando mais jovem, nós, eu particularmente, né, eu tinha muita ansiedade de fazer alguma coisa. Eu tenho que mexer, eu tenho que tratar.
Eu acho que o tempo passa e a gente consegue perceber que realmente o que você falou, muitas vezes observar, acompanhar é uma forma de tratamento, é uma Sim, abordagem, é uma abordagem que pode ser do médico, pode ser do fisioterapeuta, é uma abordagem em saúde, a observação, o acompanhamento, né, em criança, em adulto e idoso. Eu acho que hoje a gente consegue tomar essa decisão com mais segurança, sem ansiedade. A gente consegue esperar um pouco mais. Eu, pelo menos hoje, eu tenho muito mais discernimento quanto a isso do que eu tinha lá atrás. Eu consigo tomar melhor essa decisão. com certeza, né? E Né? assim, a gente fica muito, essa hipercorreção hoje eu sou também bem mais comedido do que. Isso é bom, né? Isso é sinal que a gente está ganhando um pouquinho mais, tentando pegar um pouquinho mais de sabedoria, né? Um pouquinho só, né? Sim. Um pouquinho de experiência, é legal, isso é bom. Olha, o Gustavo perguntou aqui qual é a visão em relação, que já tenha sido respondido, quando o lado assintomático é o que apresenta de cinese. Foi o que foi parte da discussão Ainda aqui. tem isso, né? E aí, assim, o quanto, quem o Gustavo falou, né? Sim, Gustavo? Gustavo. Isso, hein, Gustavo? Eu também falaria o seguinte, e o quanto ele compensa, né? No lado, no assintomático tem a discinese, e aí o outro, não, será que é o outro lado? A coluna torácica envolvida no, no processo, né, de avaliação aí do segmento superior, funcional superior. A gente está cansado de saber que a curvatura torácica influencia na escápula, influencia no movimento do ombro. Então, assim, são muitos fatores, né? A gente não pode restringir. Pelo menos a fisioterapia já cresceu muito nisso na nossa área, né? De não ter muito, como é que se diz? Ficar mais preso, né? Eu, você, todos os outros professores aí que estão presentes, a gente ficava lá preocupado em falar de testes ortopédicos, né? Entendeu? Exato. Então, hoje a gente sabe que não, teste ortopédico, ok, mas e a confiabilidade desse teste? Né, escápula, cilindro do impacto, a gente precisa de um conglomerado hoje de testes para dizer se está certo, se tem ou não aquilo. Então, hoje a gente está evoluindo muito na funcionalidade, graças a Deus. Né? Perfeito. Vou ver mais algumas perguntas aqui, ó. Ô, Débora Fisio... Xista, pô, beijo, Débora. Pô, bom saber notícias suas. Fisiot.re, eu creio que isso aqui já tenha. Ó, mas será que a correção no nadador não teria impacto na performance do atleta? Essa é a grande questão, realmente, né? A grande dúvida. Paulinho botou aqui: cabelos brancos é sabedoria. Grande Júlio D'Angelo. Grande Pô, Paulinho. tá sobrando, Paulinho. Beijo, Paulinho. Tá sobrando aqui na barba. Por enquanto o cabelo ainda tá preto, mas a barba já tá branca. Eu vou te fazer então mais uma pergunta aqui, Júlio. Olha só. Você citou lá na tua fala inicial sobre avaliação, chegou a citar mais de uma vez agora também sobre um teste. Eu, como clínico também, como profissional de ponta, lá, a gente que está na ponta da lança mesmo, tá? No dia a dia do ambulatório, fazendo o atendimento todo dia. Qual é a melhor forma de avaliar a discinese? Como é que eu posso fazer essa avaliação, seja nesse paciente que fez o reparo de manguito rotador, né? Seja que não fez, existe alguma restrição, mas como é que você vê essa avaliação? Mas volto a dizer assim, para o cara que está na ponta, eu quero saber o que eu vou usar no meu consultório. O que você me diz aí Sim, dessa avaliação? perfeito. Aí você aí assim, vamos fazer um mix, né? Não sei se vou usar pedindo licença aí a expressão, mas vai fazer um mix mesmo das duas coisas, do lado clínico e o que mostra as evidências, né? O slide escapular teste né, que é o deslizamento lateral da escápula, esse já de praxe para você identificar a discinesia. É claro que aí muitas vezes fica o registro só do teste, né? Então, para aqueles que estão nos vendo, né? Ouvindo, que é o movimento de abdução do braço, o fisioterapeuta fica, né, vendo o dorso, e o movimento é feito de forma lenta, né? E aí já tem alguns autores que caem por terra a classificação, né? Que é tipo um, 2 e 3, né? Que você, no terceiro você tem toda a projeção da escápula, seja na fase excêntrica como concêntrica, mas esse seria o principal. Esse daí eu não colocaria. E colocaria uma coisa que quem foi, né, meu aluno aí, está nos assistindo, nossas discussões, que é a avaliação da SARMA. E aí os alunos do IPOG, né, que a gente dá aula, a gente discute isso muito lá na pós, né?
que é uma avaliação que a gente não tem como deixar de fazer, porque aí você tem dois pontos. O padrão, análise estática, né, e postural, né, a avaliação do movimento passivo e ativo. Uma coisa é eu manipular essas capas para ver se tem aderências ou não, né, encurtamentos ou não durante a mobilização dos 6 movimentos de capa. E aí, na sequência, aí sim, o slide escapular teste para você confirmar a questão do deslizamento, né? É claro que aí estão perguntando da dor, né? Da dor. Quando esses Dor, testes mudam dor a é dor. mudam a dor. Aí esse é o fator, como é que é? Complicador, né, do teste. Porque o paciente com dor eu não faria. Estou com muita dor hoje, né? Aí muitas vezes isso acontece na nossa rotina também, em top de analgésicos, ou já prescritos pelo ortopedista, né, pelo médico que está acompanhando, ou por automedicação, né, ele vai lá, em top vai para fisioterapia, não é isso? Vai lá, né, toma analgésico e a gente tem uma falsa impressão que aquilo dali é mínimo, mas ele sai do consultório e aí você acaba não resultando. Eu, na minha humilde opinião, seriam esses dentro da minha visão clínica, assim, as coisas que eu vou diretamente. Estou olhando no olhar, claro, né? Mais prático. Tanto slide escapular test, tem estudos, né, que discutem realmente se é isso tudo ou não, se tem que dividir em 3 tipos ou não. É mais identificar se tem ou não do que se aborda, né, sai só o ângulo inferior ou só a borda medial até o ângulo superior. Muitos autores têm discutido isso, né? Seria mais ou menos essa minha visão, né? Perfeito. Eu habitualmente penso, sim, existem, claro, várias formas de você fazer essa mensuração, várias formas propostas na literatura, algumas com acurácia e precisão baixas, outras um pouco melhores, mas você pode fazer basicamente por observação, né, seja do posicionamento, seja do movimento. Você pode mensurar também posição ou movimento e você pode realizar testes de alteração de sintomatologia. Eu É, habitualmente divido nesses 3 grandes pontos, esses 3 né? pontos, Por né? exemplo, o teste de escorregamento lateral da escápula seria um teste de observação. Você observaria o posicionamento, o movimento da Posicionamento, escápula, certo. né? Para mensuração, por exemplo, você poderia, em posições diferentes de flexão ou de abdução, então em posições diferentes de elevação do braço, você faria medições com esparadrapo. Muitas vezes, isso eu estou pensando na minha pergunta mesmo que eu fiz para você, Sim, algo a bem Sarma assim, preconiza isso. A é, Sarma é, é bem a Sarma mesmo. é bem Não prático, tem muito. porque é maravilhoso ter uma análise 3D, mas eu não tenho no meu consultório, eu não tenho. Então, eu estou tentando ver algo bem prático, né? Pensar num inclinômetro, até num paquímetro, né? É algo factível para se ter num ambulatório. E tem o teste de alteração de sintomatologia, eu creio que o mais conhecido seja o teste de assistência É escapular, assistência, do né? escapular, isso. Eu habitualmente, Júlio, eu observo esse movimento e eu vou muito na linha que você sinalizou quanto às classificações, né? Quando surgiu lá em 2002 essa classificação de Kibler, dos 3 tipos e ainda um quarto tipo, que essa classificação considera aí o movimento 3D da escápula, né? Seja pelo movimento, seja pelo posicionamento. Houve uma euforia, mas ao longo do tempo, claro, como qualquer classificação, ela sofreu também críticas, justamente muitas vezes pela dificuldade que você tem de fazer uma caracterização melhor e até que ponto aquilo dali vai ser útil para você determinar o seu tratamento. Houve muitos questionamentos, né? Muita pesquisa surgiu e em 2009 surgiu essa classificação do sim e não, né? Você que usou essa classificação anterior, então o sim é a caracterização na assimetria, que são os 3 primeiros, né? Os Sim, os padrões de 3 assimetria. primeiros. E a Sim. simetria é a categoria não, então viu ou não viu a simetria, né? E ainda mesmo em 2009 surgiu esse teste de cinese escapular, né? Que é Escapular, né? baseado na gravidade justamente
da discinese, né? Tem óbvia, tem normal. Eu gosto muito, eu sei que você também é muito nessa linha do simples, efetivo, sempre o melhor possível, mas simples. Eu vejo muito esse rebusco, eu não vejo com bons olhos um grande rebuscamento, tá? Normalmente, quando você tem um grande rebuscamento, ao meu ver, você diminui muito a precisão. Eu posso encontrar algo e você não vai conseguir reproduzir isso, tá? Muitas vezes você se afasta da acurácia também, né? Você cria Perfeito, né? dificuldades. Eu sou a favor do simples e do efetivo, sim, mas simples. O que puder ser simples é o que estão colocando aí. O simples é sofisticado. E eu sei que você É difícil ser é simples. nessa linha. Acho que a frase é difícil ser simples, né? É isso daí. Então, É, e isso é. bate também muito de frente, até legal você colocar isso, porque a gente está fazendo uma discussão aqui clínica, né? Mas muita gente fica, mas a evidência A, a evidência B, a fisioterapia baseada em evidência, aí estão com o mestre aí, né? O mestre D'Angelo é um grande estudioso disso, bate nessa tecla sempre, né? Uma coisa é eu pegar um artigo, porque é o último, saiu na Cochrane, não sei o quê, claro que tem um peso. Mas eu não posso tomar minha referência clínica a partir de um artigo. E lembrando que muitas vezes o que não coloca, né? Coloca lá o que você não deve fazer, dá resultado. Então, no âmbito clínico, a coisa muda de figura. Então, assim, eu consigo dividir muito o Júlio pesquisador, né? O Júlio professor e o Júlio clínico. Lá, eu, paciente, eu estou pensando ali em resolver o problema. E que o parâmetro é o que eu estou vendo, né? Evidente, mas qual é o resultado. Então, o Henrique, meu amigo Henrique Balgar, está colocando aí, um abraço, Henrique, bom, saudade de você, amigo. Então, o simples é sofisticado e é isso, buscar soluções simples e efetivas, e não ficar, não posso fazer isso. A gente está muito nesse modismo também, né? Cabe também ressaltar que a gente está esquecendo de duas coisas, não se basear em um único artigo, não esquecer do referencial teórico proposto pelos livros, que o livro é a mola mestre. Eu ainda continuo defendendo isso. Se você tem um marco conceitual no livro, a partir dali você anda, e aí o artigo, claro, né? Isso se renova. Não estou falando para não ler os artigos, mas para você ter uma base conceitual para depois ir nos artigos. Muita gente está fazendo o contrário, vai no artigo, pega uma coisa e implementa, e não é bem assim, né? Não sei se você concorda comigo nesse aspecto. Eu poderia não concordar, que o espaço é para isso, mas eu concordo 100% com você, Júlio. Concordo 100%. E em várias questões que você tocou aí. Por exemplo, uma delas as pessoas usam errado a prática baseada em evidências. Tá? Muitas ainda torcem o nariz porque consideram que a PBE dá pouco valor à experiência clínica. A experiência clínica é uma das poucas que não está no livro. Ela não está no livro. E não é só a experiência, são os recursos que você tem à disposição. Quando você pensa em PBE, se você não tiver uma harmonia, e a palavra é essa, harmonia, entre o Harmonia, melhor que a equilíbrio, ciência né? pode. Exato, o melhor que a ciência pode oferecer, associado com a preferência do paciente, e com o melhor que nós temos disponível, porque é o que eu falei lá da análise 3D. Você vai me dizer assim, D'Angelo, ou você não, na verdade, alguém que fica só atrás do computador pode me dizer assim, D'Angelo, tem que fazer análise 3D, essa é a mais acurada. Querido, eu não tenho análise 3D. Eu estou na ponta da lança. O melhor que eu tenho é esse daqui. Isso. Você falou algo, caramba, perfeito. PBE não pode paralisar. As pessoas paralisam com a prática baseada em evidências muitas vezes. Ela tem que fazer o contrário. A PBE é para te catapultar. Então, Para você arrumar alternativas e bom, não, isso aqui não pode, ok, eu vou para o plano B, plano C, plano D. Entendeu? exato, é assim. A gente usa o melhor que a ciência pode oferecer, mas baseado no nosso contexto, ou seja, o que a gente tem disponível e tem mais experiência também para aplicar, e, claro, considerando necessidades, preferências, valores do paciente. E o segundo ponto que eu também estou alinhado com você é a questão do livro, questão do uso do livro. Fundamental. Eu ainda escuto gente dizendo que, pô, só leio o artigo. Isso não pode acontecer.
Não pode ser assim. E aí o recado é, a gente começou aqui, né, bater um papo, a gente está definindo de cinese. Não adianta a gente falar lá, porque eu acredito muito no levantador da escápula como grande vilão e não o trapézio, o levantador da escápula serrátil peitoral menor, são os grandes vilões ali da brincadeira de cinese. Opinião Júlio, né? E tal. E alguns autores botam, mas aí todo mundo, não, de cinese, vai lá na de cinese. Mas isso aí está descrito, ó, nos livros de cinesiologia. Mas eu vou colocar aí Rashburg, o Henrique tá aí, né, que é também das antigas, Rashburg, vou botar livro lá de 70 que nem eu não era nascido, nasci em 73, então em 70 já estava rolando esse papo, então Verdade, complicado. verdade. Eu tava falando para você sobre como exatamente eu, pelo menos, procedo aí no ambulatório, Júlio. Eu faço essa observação, tá? Se for o caso, alguma mensuração também no movimento da escápula, pensando em presença e ausência, tá? Mas, claro, observando também algo que possa me trazer informação suficiente para aplicar alguma Sim, sim. correção, alguma possível correção, né? Na sequência, eu uso o teste de assistência da escápula. Eu considero importante para verificar, né, alguma. Eu diria que é sempre com probabilidade, tá? Se existe alguma chance realmente daquela discinese gerar a dor, ser a causadora da dor. Eu diria que muito próximo numa linha que o Mulligan usa no MWM, né, na mobilização com movimento. Então, vou avaliar o efeito ali da assistência ao movimento. E no final, estou dividindo em 3 passos assim bem diretos e objetivos. Tem nuances aí, claro, cada um, mas por fim, eu tento fazer um raciocínio clínico, né, que já começou lá no início, mas é o desfecho ali do raciocínio clínico para determinar quais são as correções que são passíveis de serem realizadas, né, de força, de flexibilidade, de função neuromuscular, o que dá para fazer, o que é factível, né? Então, essa Acho mais que ou menos é a linha. se eu for classificar e brincar com termos, são milhões de cineses, né? São milhões de Exato, cineses. São exato. milhões de cineses. Cada É por caso aí. não tem a lesão de manguito, tudo bem. O manguito é apenas, na minha concepção, ele é um vilão, porque ele é um estabilizador dinâmico, ok, né? Aquela coisa toda na anatomia, de ajudar a estabilizar ali. Isso é consagrado na literatura. Ele não é o único. E aí a gente sabe hoje que é muito mais salutar você intervir na escápula do que lá fortalecer manguito. Porque se ele tiver um bom padrão de escápula, o movimento do ombro melhora e aí as impactações, né? Se é que existe assim um impacto, né? Nesse sentido mais estricto, né? Do Sim. termo, né? Que aí é um conjunto, é multifatorial, né? Eu também não acredito, Júlio, eu estou nessa linha também. Eu acho improvável que um tratamento isolado, direcionado à discinese, ele seja eficaz em prevenção e tratamento, até prevenção mesmo, tá? Mas em tratamento, pensando até no indivíduo submetido a reparo de manguito. Eu acho improvável que só isso dê resultado, tá? E também acho improvável até que o fisioterapeuta faça só isso, porque o nosso trabalho de rotina é multimodal, tá? E não precisa nem mudar de modalidades, pensar em exercício fisioterapêutico e agentes eletrofísicos. Multimodal dentro de um mesmo grupo, mesmo de intervenções de exercícios ou de fisioterapia manual. Eu acho que essa intervenção precisa ser combinada é, para outros locais também. Outros Tá? locais, né? Vamos Concordo, ver. concordo plenamente. Tem uma pergunta aqui do Pedro. Ele botou assim, ó, e como fazem para comunicar ao paciente sobre a discinese, caso seja relevante? Porque é fácil se deixar levar pelo discurso de conserto, mas ao mesmo tempo isso pode piorar o prognóstico de melhora. Pô, Pedrão, pô, saudade de você, meu amigo. Tudo bem, Pedro? Bem, assim, eu comunicaria o seguinte: você tem uma falha no controle motor da escápula, ou na coordenação, né? E aí, sim, falando de uma maneira mais simplória, é claro que agora a gente tem o Dr. Google aí, né? Você fala que o indivíduo tem discinese de escápula. A primeira coisa que ele vai para o elevador, sai do teu consultório, ele digita no Google ali no smartphone, aí já, pô, tô apavorado, tenho isso, tenho aquilo. Eu acho que, Pedro, eu acho que, claro, sempre contar a verdade do paciente, isso é o fundamental, até para ele ter confiança em você.
Mas eu falaria, resumindo para um paciente que é leigo ou aquele curioso, você tem uma coordenação dos movimentos de escápula que tem como ajustar e melhorar essa coordenação, tornar mais coordenado, né? Eu falaria dessa forma, não sei o D'Angelo como é que vê. Porque você coloca logo um nome mais, né, você pode falar, ó, você tem a cinese de escápula, o nome, uma coisa bem direta, você tem um nome chique, o teu problema é um nome chique, é de cinese de escápula. Só que esse de cinese de escápula é igual, então sinônimo, de incoordenação durante uma fase dos movimentos da escápula. Para o paciente entender também e não ficar, né? E tem um problema de escápula, é isso. Exemplo, eu trabalho mais com na ortopedia, mas pego muito atleta também. Então aí no atleta, cara, em coordenação isso, o cara começa, o que que eu posso fazer? Ele já sai dali querendo fazer um exercício em casa para melhorar. Aí o escopo é outro, né? Ele quer saber o que está acontecendo no corpo. Então depende muito, Pedro, de quem é esse teu paciente, né? Não vou falar cliente, que acho que eu não gosto muito de falar do paciente, né? Mas do paciente. Seria isso. Não sei o D'Angelo aqui que ele acha. Perfeito, perfeito. Estou na mesma linha, professor. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, Julião. Pô, não consigo nem ver aqui, esse negócio tá bombando aí. Tá rodando bem, tá rodando bem. Legal. Eu sou privilegiado Fabinho de poder estar aqui Feitosa. de anfitrião. Privilégio. Pô, que Mas eu nada. não perderia também, não. Podem Sandrinho, pô, continuar doutor Sandra colocando, Mansur, pô. podem continuar Sandrinho, colocando abraço, irmão. perguntas aqui, hein? Podem colocar mais perguntas para o Júlio. Depois do reparo, ô Júlio, depois do reparo de manguito rotador, você vê alguma restrição para o paciente realizar? Eu imagino que você vai concordar comigo, uma restrição sim de uso do manguito rotador reparado, né? Período de cicatrização, enfim. Mas Proteção máxima, né? O pessoal chamava isso assim. isso, Eu gosto exatamente. muito do termo, né? Proteção, a palavra é bem adequada, né? Exatamente. E para a escápula? O que que você acha de treino, por exemplo, sensório motor, de controle neuromuscular, aí pensando na articulação escápulo-torácica, imediatamente depois da cirurgia de reparo de manguito rotador? Você acha que vale a pena começar logo na sequência, até É, mesmo num período intra-hospitalar? Ou como é que você enxerga isso? eu enxergo o seguinte, pô, excelente pergunta, D'Angelo, porque tem uma linha, uma corrente, né? Isso para outras, vamos dizer assim, intervenção precoce, né? Logo no imediato. Operou, fisioterapia já, né? Depois das 24 horas que ele sai do centro cirúrgico, a fisioterapia está lá. Tem coisas, né? Tem procedimentos que funcionam, outros não funcionam, e aí vamos entrar na linha da evidência, né? Mas o que eu vejo, e assim, dos pacientes, é aqueles que têm um controle motor prévio, ex-atletas, né, etc. Até porque o período vai usar uma tipóia, né, só para conforto, não tem mobilizações grandes, ele vai fazer um conforto ali. Não sei se ainda o protocolo de 15 dias continua assim, Danjo. Os pacientes que você recebe, 15 dias, mais ou menos. De tipóia, tá Para ficando mais um pouco. Não, por porque volta tem de uns que tem Tem hã? isso ainda, Júlio, é muito discutido. Esse tempo de tipóia é muito discutido ainda, tá? Tem, Porque tem, não é tem uma cirurgião que consenso. orienta até mais tempo, viu? De tipóia, de retirada apenas para realizar o tratamento fisioterapêutico, mas em geral mantendo Fisioterapeuta, a tipóia muitas vezes por 30 dias, isso acontece. Já 30 outros dias. defendem algo um pouquinho mais livre, principalmente ao longo do dia dentro de casa. Eu tenho dois amigos cirurgiões de ombro, eu já falei, pô, Júlio, eu penso muito mais na questão de mobilização precoce. Mas ele não pensa no ombro, né? Porque ele não está olhando para o ombro. É para deixar o segmento mais livre. O que é esse segmento mais livre? É a escápula. Então, o controle motor de escápula, e aí a gente já está careca de saber, né? Vamos pensar aí no meu amigo Vicente, né, professor? Meu grande mestre Vicente, né? Vicente Martins do PNF, meu grande amigo, irmão lá da FRJ. Ele fala, Júlio, controle motor. O indivíduo está parado, mas ele está lá com restrições para descarga de peso, para movimentos, né, isotônicos intensos. Agora, a isometria, então vamos pensar aí no PNF, como eu adoro o PNF, né? Na época eu sou amigo do Vicente, mas eu adoro o PNF, porque o PNF é uma técnica muito mais ortopédica do que neurológica. Você faz intervenção precoce tranquilamente, reversões de estabilizações. Na verdade, a isometria para um movimento, isometria para outro movimento sem
gerar torque. E isso já está ajudando o controle, porque tem paciente que você fala o seguinte, tudo bem, está lá liberado para carga, vamos levantar o ombro. Ele vem escápula, vem cervical fazendo flexão, né, a flexão da cabeça, e você só quer um movimento de elevação do ombro. Então eu acho salutar sim, principalmente nessa levada, né, de controle, porque na verdade é um input sensorial para ele chegar e quando começar, né, os movimentos mais efetivos, ele tem um controle melhor da escápula. E aí vem a importância da discinese. Ele já tinha? Interrogação. Se não viu, não tem, né? A gente está pegando o pós-operatório ali. Ele já tinha. Exacerbou no pós-operatório pelo imobilismo, né? Pelo imobilismo não, né? Pelo o tempo de proteção máxima. Eu faria. Eu faço, né? Faria não, faço. Eu faço. Pensando mais nessa levada de controle motor do que ganhar força, porque muita gente, pelo menos já caiu isso, né, por terra, né, Danjo? Força, 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 força. Isso na aula, né, tipo, lá no POG mesmo, na mesal lá na FRJ, não é força. Se você tiver um bom padrão de movimento, a força vem assim, ó. É só botar a carga que ela aparece, o músculo vai responder a carga. Então não é o carro-chefe, né? Então é controle motor sempre, né? Eu Sim, defendo isso sim. sim, muitas vezes pode ter relação também com a inibição artrogênica, no Não, pós-operatório, isso é relevante. Você não. isso é um outro tópico importante. Pode até bater um papo nisso, né? Tá cheio de nociceptores ali, e aí você mexe na cápsula, o cara tá lá, né? É de origem artrogênica, né? Não é muscular, né? Muitas vezes. Vamos Exato, botar assim, né? Entre aspas. exato. Essa tipóia que a gente estava falando aqui, ela vai ser importante, claro, para que o teu membro não fique pendente, você não tenha um estiramento, vamos lá, excessivo no manguito recém-reparado, né? Mas habitualmente movimento, claro, não é a elevação completa, mas um movimento passivo, ele é permitido. E, Sim, na minha singela opinião, desejável, inclusive. Tá? Eu também sou a concordo. favor do movimento precoce. A gente acaba por ver, Júlio, eu que estou inserido há pelo menos uns 17 anos nesse mundo da cirurgia traumato-ortopédica, é o que eu respiro Pós-op, né? pós-operatório, tanto no INTO quanto no meu consultório. A gente observa muitas vezes um cuidado, eu diria que excessivo até, tá? Do profissional de saúde, que muitas vezes é passado para o paciente e vira muitas vezes uma cinesiofobia. Eu estou falando que você ter cuidado em excesso, por exemplo, vamos imaginar que seria suficiente utilizar por 3 semanas uma tipóia. E aí eu falaria assim: vamos usar por 5 semanas, só por precaução. Só para dar 2 semaninhas a mais, não vai ter problema, é mais seguro. Não é que não vai ter problema. O fato de você usar a mais pode dar problema, sim. Você pode atrasar algo que você deveria fazer. Você deveria ter começado antes. Muita gente comete esse equívoco de achar que está sendo benéfico e faz com coração aberto, com coração Coração limpo. aberto. Faz achando que realmente está fazendo o melhor, mas acaba por atrasar determinadas intervenções. E eu diria até, ele deixa de ganhar uma estabilidade no ombro e vamos lá, vamos chegar numa complicação. E de repente esse ombro luxa, justamente porque ele demorou a inserir determinadas Demorou intervenções, isso. Aí demorou nas estimular terapias rápido, né? ativas, que é o que a gente preconiza, terapia ativa. Não necessariamente substituir as passivas, jogar fora, porque também tem muita gente que gosta disso, né? Chegou algo novo, acha que tudo que foi feito esquece, morreu, o velho não serve. Não é dessa forma. Não é É assim? uma nova maneira de pensar. O Aldo colocou aqui, eu concordo com você, meu irmão Aldo. Um beijão pra você, tua esposa aí, o filhote. O que não, o que temos hoje pode não ser o de amanhã. E ou o contrário. Vem uma coisa aqui em termos de evidência que resgata algo lá no passado, né? E aí Como esse não, acontece os caras isso? estavam certos, estavam certos.
um exemplo da. É claro que não vou aumentar aqui na coisa, mas como a estabilização segmental, sempre dou esse exemplo. Estabilização segmental está lá no Hashbook, Motif, isso é uma coisa tão velha, tão batida. E aí veio uma outra maneira de ver, com outros equipamentos, mas o marco conceitual está lá atrás. Então, é muito cíclico, né? Isso que a gente está discutindo aqui é cíclico. Hoje eu responderia isso, amanhã, de bom, né? Que a gente está na. Dizia a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, né? Ele falava isso, né, na música. Metamorfose Ambulante. É melhor. Perfeito. Ó, Paulinho colocou uma dúvida aqui. Na pandemia, aumentou muito a capsulite adesiva. Qual a visão de vocês na abordagem escapular-humeral? Sei que não é o cerne da live, mas não posso passar por 2 mestres sem perguntar. Tá aí, Júlio, como é que você... Que de certa forma, Paulinho, muito bom ter você aqui. Você é único. Você é único. Pô, Fisioterapia Paulinho, privilegiada. Fisioterapia não, esse privilegiada Paulinho. de tê-lo conosco. Pô, não A tem nada mais capsulite... chique de dizer que ele é fisioterapeuta e escritor. Pô, então tem um amigo escritor, cara. Pô, isso Isso, aí é filósofo. filósofo. E de verdade, do mais alto nível, do mais alto padrão. Sim, sim. A gente não está saindo nem do cerne da questão, porque pode ser uma complicação no pós-operatório de um reparo de manguito rotador. A capsulite está presente na lista lá de Pode ser a possíveis consequência, né? complicações. Exatamente. Complicações, né? Como é que faz com isso? Como é que faz, Júlio? O que você pensa disso? O Paulinho tá colocando o quê? Teve o reparo e teve a capsulite, é isso? Ele não cita exatamente o reparo, ele fala que aumentou muito na pandemia a capsulite adesiva. Então, qual é a tua visão assim, em relação ao ritmo escapulohumeral, a discinese, na presença de capsulite adesiva? Eu acho assim, se for pegar a discinese e fazer uma correlação assim rápida, né? Uma correlação não, uma associação rápida, eu diria o seguinte: o pobre movimento de rotação superior da escápula vai gerar compensações no ombro e isso vai diminuir o grau de estiramento na cápsula inferior, né? No recesso axilar, que é onde fica, né? Onde acontece a fibrose, as pontes mais rígidas ali, né? Então, assim, se eu pegar, Paulinho, nessa linha, a capsulite, a rotação superior da escápula, eu acho que é o fator para que você tenha a melhor abdução do braço e aí você consiga levantar. Isso não é mistério. Se eu for essa discinesia, principalmente na fase concêntrica, eu colocaria como, se eu identifico isso, e aí na pandemia, aí claro, né? Restrições no ombro. Minha esposa mesmo, a Lutia fez isso espontaneamente, não tinha nada. Começou com dor no ombro. Vamos fazer um exame de imagem para ver o que que era. Ela não tinha batido nem nada. Capsulite adesiva bilateral. Bilateral. Falei, cara, tem que fazer um movimento todo dia, né? E aí, né, santo de casa não faz milagre, né? Aí, aquela máxima, né? Não faz milagre, mas vai mobilizando. E ela rompeu, e aí, assim, ela sempre teve muita aderência de escápula. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, claro que aí, naquela coisa de você não observar tanto, né? Um familiar, quando ela teve a queixa, ela fez a capsulite, fiquei louco, né? Falei, caramba. Aí já pensa na capsulite levantando só 40 graus de abdução. Eu faria esse movimento. E aí, mais uma vez, né? Fazendo a velha biomecânica, levantador da escápula, fez superior de trapézio e serrate anterior. Essa combinação aí, o quanto você puder estimular, porque todo mundo fica só olhando para os escápulos espinhais, vamos dizer assim, né? Da coluna para a escápula, né? Romboide, e esquece do peitoral menor e serrátil lá, que são dois grandes vilões. E levantador da escápula, né? Isso eu falo muito na aula. Seria mais ou menos essa linha aí, Paulinho. Não sei se eu te Perfeito. respondi. Capsulite adesiva dá uma live inteira. Juliano, a gente tem 3 minutos. Eu vou aproveitar mais uma última pergunta aqui, que a resposta tem que ser em 10 segundos. Eu creio que seja a mesma, a minha e sua. Tá aqui, ó, do doutor Sandro. Na experiência de vocês, qual o momento... A experiência de vocês, qual o momento ideal para iniciar a fisioterapia no pós-operatório? Posso começar? Meu amigo Sandro, eu colocaria...
24 horas depois da intervenção cirúrgica. O quanto liberado. Naquele momento que ele já acordou, né? 24 É horas é a isso. maneira de dizer, né? Na primeira visita da fisioterapia já vem a intervenção. Eu defendo isso veemente. Exato. Eu defendo que é de imediato. Assim que possível, assim que liberado, assim que seguro, que normalmente é de imediato, ele já começa o tratamento fisioterapêutico. Claro, tem as restrições, né, principalmente quando você pensa na terapia ativa voltada diretamente para a glenomeral, mas é de imediato. Acordou, abriu o olho, ele já precisa de alguma intervenção fisioterapêutica. Julião, infelizmente a Pô, gente vai ter que fechar aqui. desligar. Olha, Pô, mas papo gostoso, cara. Muito pô, bom. eu agradeço a todos a presença aqui. Obrigado pelo prazer de vocês entrarem aqui no Instagram. Essa live ela vai ficar gravada, viu? Obrigado de coração. Júlio, tem nem Irmão, palavras, meu pô, amigo. Você, como você já me ouviu falar, você é o cara, é um dos caras mais competentes que eu conheço e também um dos mais simples. E são qualidades assim espetaculares, viu? Eu te admiro muito, meu amigo. nada, meu Você é irmão. um Eu que cara te agradeço. espetacular. Nada, meu irmão. Eu que te agradeço. Obrigado aí. Um beijo na sua família, na Flavinha, né, no Mateuzinho. Você sabe que mora no meu coração, né? Pô, obrigado a todos aí que escreveram. Eu vou falar o nome de cada um aqui, não dá, né? Mas assim, ex-alunos, alunos, colegas de trabalho, fisioterapeutas, médicos, Sandrinho, porque agora é fisioterapeuta e médico, né? Ortopedista. Então, assim, muito obrigado a todos. Pô, Aldo, assim, da Thaís Omena, apareceu tanta gente aqui, Vinícius. Agradecer a todos aí e escutar nosso papo, né? Maravilha. Eu convido todos também a compartilharem essa live, porque ela vai ficar gravada lá no meu Instagram. Então, para quem não teve oportunidade de assistir aqui, vai poder assistir amanhã ou hoje mais tarde, isso já vai estar disponível. Convidem os colegas, escrevam o que vocês entenderam da live, mandem dúvidas, mandem sugestões. E quinta-feira, às 8 horas, também tem live. Eu vou fazer a divulgação logo, logo, para vocês saberem o tema, que eu não tenho divulgado diretamente o tema, mas a divulgação já vai aparecer. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, Julião. Grande Abraço, abraço. irmão. Abraço. Saúde. Abraço, pessoal. Valeu. Na próxima. Até a Valeu. próxima. Até a próxima.